para a pessoa que está perto de você, diga assim: Deus te chama a ver. O tema dessa mensagem hoje é muito simples, veja. Fala comigo, veja. Amados, como é importante nós termos os nossos olhos abertos. Se tem uma palavra que tem sido gerada no nosso coração para esse tempo de 2026, é que nós precisamos ter os nossos olhos bem abertos. Nós estamos vivendo talvez o tempo que mais temos acesso à informação. E nós temos aprendido que por mais que essa geração tenha um profundo acesso à informação, nunca se viu pessoas que estão sendo formadas com tanta desinformação. A gente consegue perceber hoje que, talvez na nossa época, anos atrás, quando nós tínhamos menos acesso, tínhamos mais acesso a livros, o nível de conhecimento, o nível de preparo às vezes era maior. E hoje, parece que quanto com mais informação que você tem, muitos não sabem fazer nada, absolutamente ou quase nada, com aquilo que recebem. Uma vez eu vi um humorista dizendo que se por algum motivo ele conseguisse construir uma máquina do tempo e pudesse viajar há 100 anos atrás, ele disse: talvez em nada eu pudesse ajudar aquela geração de 100 anos atrás. E ele disse, eu vou explicar, ele diz, eu chegaria lá e diria, olha, vocês estão usando o telefone dessa forma, mas eu tenho uma boa notícia. Eu já vi um celular, e eles vão perguntar para mim, e como é que funciona? Ele diz, eu não faço a mínima ideia. E ele poderia dizer, olha, eu ouvi falar de que o homem chegou à lua. E como é que foi esse homem chegou à lua? Eu não faço ideia. Então nós temos inúmeras informações, mas nós não sabemos fazer com elas alguma coisa frutífera, alguma coisa possível. E quando olhamos para o texto que nós hoje estamos lendo, em 2 Reis capítulo 6, nós vamos ler que o rei da Síria estava contra o povo de Israel. E algo estava acontecendo, porque toda a movimentação do rei era descoberta. Não há nada que aquele homem estava fazendo que o rei de Israel não soubesse. E então ele, enfurecido, disse, algo está errado, tem alguém infiltrado, tem um X9 no nosso meio. Mas então um dos homens do rei disse, não, é o profeta Eliseu. Quando o Senhor está lá no seu quarto dizendo que o Senhor vai fazer e vai planejar, o Deus de Eliseu já revelou a ele, e ele revela tudo que o Senhor está falando aqui no secreto para o rei de Israel. Então o coração daquele homem, como você leu comigo, se enfureceu e foi atacar, e o objetivo era neutralizar, prender Eliseu. E diz que a passagem, na verdade, está na figura do moço, do servo do profeta, que quando acorda e vê aquele inúmero exército, ele se apavora. Então existia ali uma realidade. Fala comigo se você está atento, diga realidade. Uma realidade que fez aquele jovem, aquele servo se apavorar. E ele disse, Senhor, nós estamos agora cercados. Mas a palavra vai dizer que o profeta disse para ele, olha, talvez você precise enxergar como eu estou enxergando. E aí o que diz a palavra é que Eliseu ora ao Senhor. E então os olhos espirituais daquele moço, daquele servo, eles são abertos. E o que ele vê é exatamente o que Eliseu estava vendo. Que apesar daqueles inúmeros carros e exército, o número de um exército celestial era muito maior. Eu quero levar você a entender que o problema desse tempo não é falta de informação, mas é a cegueira. É não saber o que fazer. Esse moço que você leu comigo, ele não estava mentindo, ele não estava delirando, era uma realidade. A cidade estava cercada. O inimigo, ele era real. O perigo era iminente. Agora, eu quero levar você a entender que assim como esse moço, nós podemos estar também passando por situações que nós podemos nos sentir cercados, acudidos, ameaçados, por algum problema familiar, algum problema pessoal, uma enfermidade, seja qual for a área. Existia na vida desse homem algo que também pode existir na nossa vida.
E apesar de sabermos o que está acontecendo, eu descobri uma doença, eu descobri uma dificuldade, eu descobri um problema veio sobre mim. O que nós estamos hoje entendendo é que se nós não tivermos os olhos abertos, nós não iremos dar a resposta certa. E é por isso que hoje nós vamos aprender a pedir ao Senhor: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver aquilo que precisa de fato acontecer na minha vida. E tem gente que confunde fé com um aspecto, como foi falado aqui, lógico. A fé não vai no rumo da nossa lógica, mas também há pessoas que acreditam que fé é negar uma realidade. A pessoa ali está dentro de um problema, ela diz: não, mas esse problema vai ser solucionado. E aí uma pessoa sem fé diz: você é louco, você é louca, isso não tem como ser feito, é impossível. Então parece que para a grande maioria das pessoas, agir por fé é negar uma realidade. Mas não é o que a palavra ensina. A palavra nessa noite está dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela constantemente mostra ao cristão que ele não deve negar a realidade, mas ele deve responder a uma realidade que é temporária, com uma promessa de que Deus pode mudar a circunstância. Então talvez a realidade que você esteja hoje vivendo na sua vida, no seu relacionamento com Deus, talvez uma situação familiar, essa situação ela realmente seja uma realidade. Mas a fé entra nesse ambiente para dizer que talvez essa realidade que esteja acontecendo agora não será a realidade do final. Deus pode mudar a nossa realidade. Quantos profetizam isso sobre sua vida? Fala assim: Deus pode mudar a minha realidade. Mas essa era a dificuldade desse moço. Ele não conseguia ver o que Deus já estava fazendo. E por quê? Porque ele estava apenas enxergando com os seus olhos naturais. Então o que a gente não pode, na nossa vida, 2026 está aí, nós estamos iniciando mais uma jornada, mais um ano. O que nós não deveríamos fazer, aprendendo com a lição desse moço do profeta Eliseu, é permitir que essa cegueira, ela tire de nós a realidade que estamos vivendo. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você aparentemente está bem, está saudável, e aí você vai e faz um exame de sangue, você descobre que o seu exame está completamente desorientado, desregulado. Aquilo que você acreditava que tinha uma boa vitamina, você não tem nenhuma. Aquilo que você acreditava que tinha bom de ferro, você tem quase nada de ferro. Alguém já passou por uma experiência como essa? De você fazer um exame e se assustar com o resultado? E por que a gente muitas das vezes se assusta com um resultado de um exame de sangue? É que aparentemente nós estamos bem. Aparentemente, estamos vivendo da forma boa, até que um exame de sangue declara que o nosso colesterol está lá em cima e que se a gente não mudar a forma de se alimentar, nós vamos ter problemas. Então a gente pode aceitar uma realidade que não condiz com a realidade. Eu posso estar vivendo, falando, praticando a vida, me relacionando com as pessoas e principalmente nessa noite eu quero te dizer, se relacionando com Deus e com o propósito que você carrega em Deus, acreditando que tudo vai bem. Mas talvez Deus hoje, o Espírito Santo de Deus, seja esse exame de sangue que venha a abrir os nossos olhos e fazer a gente enxergar que talvez estejamos largando certas práticas importantes na nossa fé. Hoje, o chamado dessa palavra é que, se nós não tivermos discernimento espiritual, interpretaremos as nossas dificuldades apenas com os olhos naturais. E um cristão, aquele que deseja ter um relacionamento com Deus, não pode decidir e tomar escolhas, não deveria, pelo menos, tomar escolhas pautadas apenas por aquilo que ele vê. Lembra do moço dessa passagem? Ele olhou e viu aquele exército e talvez aquele moço poderia ter tido um plano A, um plano B e até um plano C. Vamos fugir, vamos atacar, vamos contra-atacar, vamos nos esconder. Quando olhamos uma dificuldade na nossa vida, é muitas das vezes necessário tomarmos escolhas. As pessoas pedem, o que você vai fazer? E como você vai responder essa dificuldade?
Eu quero te convidar a caminhar por fé. Eu quero fazer um convite hoje, que você reaja como Eliseu, que os teus olhos estejam abertos para ver o mover de Deus na sua vida. Alguém pode dizer amém por isso? O olhar desse moço era de: estou vulnerável, estou cercado, pior, estou sozinho. Quantas vezes em dificuldades extremas nós acabamos não nos sentindo sozinhos? Como se Deus não estivesse dentro desse processo. Como se de alguma forma ninguém se importasse com a nossa realidade. Mas o que nós observamos aqui é que, se nós permitirmos que essa cegueira que me impede de enxergar com os olhos da fé, se eu permitir que essa cegueira me abrace, além de não ter uma vida de discernimento espiritual, certamente eu vou reagir com medo. Quantas vezes nós abraçamos o medo como resposta diante de uma situação? Esse moço ficou com medo. E o pior, quando bate o medo e Deus não fala, aí bate o desespero. Eu não sei o que você já passou na sua vida, mas eu já tive algumas fases na minha vida, foi como o pastor Jonas falou aqui, em que às vezes a gente passa por um deserto, e às vezes naquele primeiro momento Deus não fala. Nós estamos ali aprendendo a depender de Deus, a confiar mesmo em Deus não falando. E se nós não tivermos a visão clara, nós podemos começar bem e terminar mal. Às vezes o que faz um cristão abandonar a verdade, se afastar da presença de Deus, não é por causa dos problemas, é porque ele não permitiu Deus trabalhar da forma como Deus quer trabalhar. Existe um processo, você pode dizer isso para mim? Fala assim, existe um processo. Então o que eu quero falar para você é que quando o homem de Deus não enxerga a própria realidade com base na luz de Deus, ele acaba superdimensionando o inimigo. E por fim, ele subestima, ele enfraquece a promessa de Deus. Hoje eu quero inverter essa ordem na nossa vida, eu quero te encorajar a orar por isso. Senhor, se diante de alguma circunstância que eu estou passando, eu estou respondendo a esses problemas com medo, eu não estou sabendo agir com discernimento, com sabedoria, meu Pai, nessa noite, abra os meus olhos, porque para aquele povo, na época de Saul, Golias era um guerreiro imbatível, até que um jovem olhou para Golias e viu Golias pequeno diante do Deus que Davi servia. Então, a nossa resposta, e principalmente a minha experiência espiritual, ela também está diretamente anexada, relacionada à forma como eu enxergo as dificuldades da vida. Então, é fundamental nesse ano de 2026, eu quero te fazer esse convite. Reflita sobre a sua realidade. Como é que você está? Como é que está teu coração? Quais são as áreas que hoje você tem encontrado extrema dificuldade para lidar com os desafios, com os problemas, seja de ordem financeira, seja de ordem de saúde, seja até mesmo nas tuas dúvidas a respeito do Evangelho? Quais são as áreas? O Senhor está dizendo, você não está vulnerável, você não está sozinho, você não está abandonado, o Senhor está contigo. Quantos podem crer nessa verdade? Diga amém. Você crê nisso? Então ter uma consciência real da sua realidade vai mudar completamente o jogo, porque não adianta ninguém de fora ter uma consciência a teu respeito melhor do que você mesmo. Você concorda? Você conhece alguém sem noção? Alguém aqui conhece alguém sem noção? Quem conhece aqui alguém sem noção, levanta a sua mão. São poucos. Você conhece alguém sem noção? Quem é o sem noção? Ele tem uma noção que não reflete a realidade, não é isso? E aí ele fala, ele age, e você diz, meu Deus, ele não tem nenhuma noção, ou ela não tem nenhuma noção do que ela está falando, ele não tem nenhuma noção do que ele está se vestindo, para onde está indo. Então você consegue entender
que não há nada mais triste quando temos uma convicção que não corresponde com a realidade. E isso para a igreja é um desafio, porque o pastor, o seu líder, às vezes ele já está com uma visão aberta da sua realidade. Ele já tem numa conversa ou outra, num tempo de mesa ou outro, ele já tem percebido como você está. E às vezes a gente vai falar com o nosso líder dizendo: olha, eu estou bem pra caramba, não, nunca estive melhor, eu estou feliz demais, não, tá indo tudo de vento e popa, tá indo tudo bem. E aí às vezes falta discernimento, e aí Deus coloca um pastor na nossa vida e fala: olha, eu acho que você está acelerado demais, eu acho que você está perdendo o time, você está perdendo uma oportunidade, olha, não é isso que eu vi. Você lembra do que você fez? Você lembra do que você falou? E às vezes nós estamos tão convictos de uma realidade que está completamente distante da verdade, do verdadeiro estado que estamos. Que o Senhor abra os teus olhos nessa noite. É para isso que estamos aqui hoje trazendo essa mensagem. Amém? O outro ponto que eu quero falar a respeito de ver, de ser um cristão com os olhos abertos, é que além de sair daqui hoje, desse domingo, praticando esse exercício de entender a sua realidade, saiba que nem tudo é natural e que tem muita guerra espiritual contra a nossa vida. No primeiro momento que você decidiu entrar nessa igreja, o reino espiritual, como nós cremos na palavra, já se movimentou a favor de você e também contra você. Será que alguém que já teve uma experiência que no momento que começou a caminhar com Cristo, uma luta se levantou dentro da tua casa, da tua família? Qual é a razão se aparentemente tudo estava bem e agora deveria ficar o quê? Melhor. Porque agora eu encontrei Jesus e parece que você mexeu num vespeiro. Por quê? Porque o inimigo não quer perder você. Está repreendido, pastor, mas é a realidade. A palavra do Senhor diz que o que nos coloca debaixo de um governo, de um reino de trevas, é o pecado que vivemos. O pecado nos leva a uma morte, a um distanciamento de Deus. E é por isso que Jesus Cristo veio e morreu por nós, amém? Para que nós tivéssemos a oportunidade de viver esse extraordinário, que é uma vida nova com Deus. Fala comigo se você crê, eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Agora, dentro daquele cenário, aquele moço, ele respondeu o quê? De uma forma, fala comigo, lógica. Fala comigo, natural. Repita mais uma vez comigo, diga assim, humana. Mas o que nós vemos é que quando ele vai procurar o homem de Deus, Eliseu lhe dá uma resposta espiritual. Quando ele vai mostrar para Eliseu o que ele está vendo, Eliseu responde o que ele está vendo. E a forma como Eliseu vê é diferente. Se você ler comigo, como você leu comigo no versículo 15, leia comigo o versículo 15, se você ainda está com a sua Bíblia aberta. E o moço do homem de Deus, abra comigo lá, versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse: ai, meu senhor, o que faremos? Então disse: não temas, pois mais são os que estão conosco, versículo 16, do que aqueles que estão com eles. O que Eliseu poderia ter feito? Senhor, em nome de Jesus agora, eu quero declarar que esse exército vai cair por terra. É o que nós oramos muitas das vezes. Que por um caminho que esse exército veio, por 7 caminhos possa sair em nome de Jesus Cristo. É o que talvez iríamos orar hoje, numa oração de guerra espiritual. Mas você observa agora comigo que Eliseu não ora para que Deus remova o exército. A maior preocupação de Eliseu não era o inimigo. Você precisa entender hoje, olhe para mim, que a sua maior preocupação não deveria ser o diabo. Mas se você está com os olhos abertos para ver a glória de Deus na sua vida. O cristão que tem os olhos abertos e vê o plano de Jesus, e vê o propósito de Jesus, ele não perde tempo com o diabo. Mas quem é que perde tempo com Satanás? É aquele que não tem a visão clara da glória de Deus.
E por isso se apavora, por isso se estremece, por isso responde de forma humana um ataque espiritual. Qual é a maneira que o inimigo trabalha? Ele tenta colocar semente de medo. Ele tenta colocar você contra a parede. E é isso que ele tentou fazer com o moço e com Eliseu. O exército inimigo o cercaram. Mas Eliseu diz: Senhor, eu não oro para que esse exército caia por terra. Eu oro para que ele veja o que eu estou vendo. Amados, em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra sobre tua vida nesse domingo. Que os teus olhos sejam abertos nessa noite e que vocês possam ver o ambiente espiritual e tudo aquilo que está sendo feito em teu favor. Que vocês possam ver a glória de Deus sobre a sua vida. Quando vocês entrarem em casa, que vocês não fiquem atemorizados, mas que vocês possam ver os anjos do Senhor ao teu derredor, guardando e livrando na tua ida, na tua volta, no teu levantar e no teu deitar. Que você possa olhar teus filhos, teus pais e ver a mão do Senhor os cobrindo, e que você não se apavore, mas que você se alegre, porque o Senhor é convosco. Você crê nisso? Então nem todo problema é humano apenas, nem toda dificuldade, nem toda oposição é apenas natural. Um cristão com os olhos abertos tem discernimento. Tem gente querendo resolver de forma humana o que só vai ser resolvido com vida de oração. Você quer ter um ano extraordinário? Mergulha na oração. Nós estamos aí há mais de 21 dias acompanhando as lives do apóstolo Eduardo, orando e consagrando o devocional, o início do nosso dia. Por quê? Porque sabemos que todo o início de ano é uma guerra. É ou não é? Esse mês, eu acho que esse ano talvez tenha sido o 1º de janeiro que passou rápido. Passou rápido para você? Porque geralmente demora 60 dias para passar janeiro, né? Quem já teve essa sensação de que janeiro demora uns 90 dias para passar? E tem gente que pisou um pouquinho na jaca em dezembro, tá doido para passar janeiro, né? Porque sabe que tem que chegar a conta aí de fevereiro, já tem que chegar um pagamento. Mas eu quero falar para você o seguinte, que se nós olharmos as circunstâncias apenas com um olhar natural, se nós não tivermos uma vida de oração, uma devoção em buscar Deus, quando o problema espiritual atacar, nós vamos golpear essa dificuldade da maneira errada. Fala para quem está do seu lado assim: você precisa de discernimento nessa noite. Amém? Mas tem gente que ainda pensa pior. Tem gente, sabe o que faz? Acredita que só se ignorar não acontece nada. É igual aqueles filmes que o monstro está no cantinho assim, fala, não vou nem olhar. Se eu não olhar, nada acontece. Não é isso? Se eu não olhar, ele não vai me atacar. Se eu não mexer, ele não vem para cima de mim. Engano seu. A palavra do Senhor fala que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E se nós não tivermos vigilância e consagração da nossa vida diante de Jesus, somos alvos fáceis ao inimigo. Mas quando estamos em Cristo, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que nos purifica, nos justifica e nos protege de todo ataque. Quantos são revestidos pelo nome de Jesus Cristo aqui? Dê um forte aplauso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quem é essa pessoa cega, que não enxerga com os olhos da fé, que não enxerga com os olhos espirituais? É aquela que entra numa guerra com a arma errada. O cara está com fuzil e tu está de lança. Tu está de arco e flecha. A batalha vai ser justa? Não, tu vai tomar. Por quê? Porque para entrar para uma guerra, você precisa entender a guerra e combater com as armas corretas. Então, escuta, para de relativizar. Sabe o que é relativizar? É tornar uma coisa com uma profundidade em algo mais raso. O que isso significa? Também não é assim. Teve um tempo em que muitos homens e mulheres de oração, eles foram bombardeados até mesmo pela igreja. Para você também tudo é espiritual. Tudo para você é demônio. Tudo para você é espiritual. E tal. Também não é assim. Eu entendo que tem que ter um equilíbrio. Mas hoje eu acho que às vezes a gente passou um pouquinho da conta. E eu vejo que nós precisamos voltar a um equilíbrio de entendermos que há coisas naturais, mas também há coisas espirituais. E a gente não pode agora achar assim, não, isso aqui é uma coincidência. Nem tudo é uma coincidência.
Porque todas as vezes que você levanta, o reino de Deus te favorece. Todas as vezes que você levanta, o inimigo também tenta te parar. Mas ele não vai conseguir em nome de Jesus. Aquele que olha uma dificuldade pelos olhos fechados, ou seja, cegos espiritualmente, sabe o que eles fazem na maioria das vezes? É como talvez o moço faria. Sabe o que ele faria? Vamos meter o pé? Quem é o cego? É aquele que diante de uma dificuldade e não sabe como responder a uma dificuldade, pede divórcio. Quantos aqui já testemunharam casais que pareciam que nunca mais iriam estar juntos e por um milagre de Deus, por uma ação de Deus, eles hoje estão vivendo ainda debaixo do mesmo teto, debaixo da glória de Deus? Então tem gente que a resposta diante de uma guerra longa é ir embora. Vai embora da igreja. Vai embora da comunhão, para de ler a Bíblia. Eu vou fazer um propósito, eu vou fazer uma oração, 10 dias eu vou orar e Deus vai me dar uma resposta. Aí no 11º dia Deus não responde, aí você para. A Bíblia vai dizer que houve um grande homem de Deus chamado Daniel. E Daniel, ele entrou num jejum, num processo de uma oração muito poderosa. E diz que quando ele começou a orar, a resposta já estava vindo na direção dele, mas o príncipe da Pérsia, que era um espírito, ele se levantou e houve guerra espiritual, e só depois de 21 dias a resposta chegou. Então tem gente que faz o jejum de Daniel. Estou fazendo o jejum de Daniel, são 21 dias. Deixa eu te dizer uma coisa, se fosse 22 dias, a resposta seria jejum de 22 dias. Eu quero te dizer uma coisa, Daniel não iria parar até a resposta acontecer. Então Daniel não estabeleceu, vou orar e jejuar 21 dias. Se chegar no 22º Deus não me responder, então é melhor não orar mais. Se demorar 50 dias, Daniel continuaria. Sabe por quê? Porque ele era um homem com os olhos abertos. Quando você não tem os olhos abertos, as dificuldades fazem você parar, fazem você desanimar, fazem você olhar muito mais as circunstâncias, os ventos contrários, assim como Pedro, quando estava olhando para Jesus, saiu do barco e começou a andar sobre as águas, e diz a palavra, que por causa do vento forte, das altas ondas, ele começou a olhar as circunstâncias ao redor, e ele sucumbiu, ele afundou. Nós precisamos voltar a olhar para Jesus Cristo. Fala comigo se você pode, diga 2026, será um tempo onde os meus olhos estarão abertos para aquilo que Deus está fazendo. Não tenha medo, moço. Senhor, abre os olhos desse menino. E aí quando os olhos desse menino, como nessa noite os olhos dessa igreja, foram abertos, nós não vimos apenas aquele enorme exército inimigo, nós vimos enorme exército espiritual ao nosso favor. Então, amados, em nome de Jesus, os olhos abertos também confirmam a promessa que Deus derramou sobre nossa vida. O tempo, o deserto, o processo, às vezes tentam roubar a nossa alegria de continuar esperando o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Mas aquele que está com os olhos abertos, ele não para. Ele continua. Você entende isso? Agora tem gente que pega isso e resume uma coisa mais simples. Às vezes a gente acredita que se a gente não orar, nada acontece. Mas eu quero te lembrar de algo chamado graça. Você sabe o que é graça? É Deus agir na sua vida mesmo você não podendo, nem você merecendo. O que eu quero que você entenda é que aquele exército ele não apareceu porque Eliseu disse, oh exército de Deus, manifeste-se aqui. Não. Antes mesmo de Eliseu levantar o exército, já estava acampado ao redor da casa de Eliseu. Então tem coisas que você vai ativar através da tua oração. E tem outras que Deus vai abrir os teus olhos para você lembrar que quando você acorda, Deus está contigo. Que quando você se deita, Deus está contigo. Que quando você está no dia bom, Deus está contigo. Mas também no dia que você está mal, Deus não te abandonou. Amado, você tem o mínimo de consciência dos inúmeros livramentos que Deus já te deu.
Aquele dia você se atrasou 2 minutos. Você sabe do que Deus te livrou por causa daquele atraso de 2 minutos? Daquela rua que você não entrou porque você teve que voltar para resolver um problema e você praguejou, e você murmurou, e você disse: meu Deus, o meu dia já está começando mal. Você tem ideia do livramento que Deus te deu para você chegar nessa igreja hoje? Então o que eu quero falar para você é que tem coisas que nós só agradecemos a Deus porque estamos vendo. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Comece a agradecer por aquilo que você ainda não viu, aquilo que você ainda não contemplou, aquilo que ainda não se revelou a você. Comece a agradecer e dizer: Senhor, eu te agradeço não pelo livramento que eu vi, mas eu sei que se eu cheguei até aqui com saúde, com proteção, é porque o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me livrado. Amados, nós estamos numa corrente de oração lá na nossa igreja. Queridos irmãos, de anos de caminhada, estão travados numa cama de hospital, e nós estamos aqui com saúde. O que nos difere daqueles irmãos é graça. Deus está trabalhando na vida deles e Deus está nos dando uma condição de estarmos aqui. E eu tenho certeza que aqueles irmãos que hoje ainda, por enquanto, estão impossibilitados de estarem presentes, eles gostariam de estar aqui onde você está. E se estamos aqui com saúde, com tempo, na presença de Deus, eu quero te convidar a você dar o seu melhor a Ele. Você entende isso? Quem entende, quem tem os olhos abertos para a promessa de Deus, ele se alegra até mesmo quando uma porta se fecha. Porque sabe que uma porta só se fecha porque Deus a fechou. E se Deus a fechou, é porque era para o nosso bem. Você entende isso? Tem gente que fala assim: meu Deus, não é possível, eu sou muito azarado. Tudo não está corroborando, nada está cooperando para o meu bem. Amado, espera mais um pouco. Confia no Senhor, porque Deus vai abrir a porta que você precisa no momento certo. Então, muitas das batalhas que eu quero que você entenda não são vencidas porque nós fazemos algo. A graça de Deus é exatamente Deus nos dá vitórias que nós não somos capazes de vencer. Mas vencemos porque Ele nos ama, vencemos porque Ele é um Deus gracioso, vencemos porque Ele nos criou para um relacionamento com Ele para a eternidade, porque Ele não desiste de nós. Então, amados, assim como Deus abre os olhos daquele moço diante de um exército nessa noite, Cristo Jesus abre os nossos olhos para mostrar a tamanha salvação que temos nele. O privilégio que você tem de estar aqui. Talvez o inimigo esteja buzinando no teu ouvido. Você não tinha que estar aqui. Isso aqui é pouco para você. Você poderia estar naquela empresa fazendo aquilo. Nesse domingo você poderia estar viajando. E você está aqui na igreja. Olha aqui que você está. Olha quanto tempo você está plantando. E olha só o resultado daquilo que você está vivendo na tua casa. O inimigo pode estar falando algumas coisas no seu ouvido agora. Mas o Cristo Jesus te trouxe a essa igreja hoje para te dizer: eu abro os teus olhos para que você possa ver. Sabe por quê? Porque só tem direção e só caminha na direção certa quem enxerga. Por que Jesus quer que eu veja? Porque 2026 será um ano de direção de Deus na tua vida. Eu acho que você recebeu numa medida que pode ser maior. 2026 será um ano de direção de Deus na sua vida. Ele não vai apenas abrir o caminho, você vai andar pelo caminho. E se eu estou com os olhos abertos, amado, eu não tenho como eu me acomodar mais. 2026, escuta, quem está prestando atenção desde o início da mensagem vai entender o que eu quero falar. Você não será mais acomodado. Deus vai te incomodar. E tem gente que fala: está repreendido. Não, amado, esse incômodo é para o teu crescimento. Tem coisa que você aceitou, tem coisa que você já abandonou, e Deus está falando para você nessa noite: volta a orar por esse pedido, volta a buscar a minha face por essa situação, porque ainda não terminou. Ele vai nos tirar do conforto, Ele vai nos confrontar. Por quê? Porque Ele tem um plano perfeito, Ele tem um plano maior para a nossa vida. Nós precisamos enxergar, porque no dia do desespero, no dia da dificuldade, nós vamos, assim como aquele moço, nós vamos aprender que Ele é suficiente.
suficiente. Quando você não vir mais ninguém, quando ninguém mais puder te ajudar, quando o recurso acabar, quando a água secar do poço e o desespero bater à tua porta, o Senhor vai te lembrar nessa noite, vai lembrar dessa mensagem: eu sou suficiente. O que era suficiente para aquele moço ver aquele exército sendo destruído, a palavra vai dizer que nem o exército será destruído. Eliseu manda que aqueles homens fiquem cegos e age de misericórdia com aqueles homens. E por causa da misericórdia que Deus colocou no coração de Eliseu, aquele exército ele se arrepende daquele ataque e então há um período de paz. Então a gente pensa em reagir e agir e tomar escolhas porque são as mais sensatas, são as mais corretas, mas Deus está querendo te levar agora para um novo nível. Olha, eu não sei como é que terminou o seu ano de 2025, mas o ano de 2026 pode ser melhor. Não porque você vai ter menos problema, mas porque talvez os teus olhos abertos ao nível que Deus deseja, Deus vai trazer um caminho onde você nunca imaginou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se fez chegar ao coração do homem aquilo que Deus tem planejado, tem sonhado para nós. Você pode aplaudir a Jesus. Pode ser mais forte essas palmas a Ele. E onde entra a cruz? A cruz é a derrota da nossa cegueira. Quando a gente olha para Jesus, a nossa cegueira cai por terra. A cruz é o sepultamento da nossa cegueira espiritual. Quando olhamos para Cristo, os nossos olhos passam a ver. Então, meu irmão, nessa noite, que Deus te dê olhos espirituais, amém? Que a sua fé que hoje possa ser talvez pequena, ela possa se tornar maior, porque o Senhor está ampliando a visão na sua vida. Você que está aqui hoje talvez cercado por problemas, você talvez hoje se sinta abandonado sozinho, que Deus te trouxe aqui para te lembrar que você não está sozinho. E talvez não vai ser da sua forma e nem na força do seu braço. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele é suficiente e que Ele vai fazer do jeito dele e que você precisa hoje dar um passo de fé e confiar nele. Então, amados, não peça a Deus nessa noite. Eu sei que é normal pedirmos. Senhor, muda o cenário. Senhor, muda o cenário. Senhor, derrota. Hoje eu quero te fazer um convite diferente. Senhor, muda a minha forma de enxergar. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Quantos aqui querem ver? Quantos querem ser livres do medo? Quantos querem perder de uma vez por todas o domínio das coisas e confiar na mão poderosa de Deus? Fique de pé, eu quero orar pela tua vida nessa noite. Oh Deus Todo-Poderoso, amados, Deus está aqui nesse lugar, nessa noite. E Ele quer abrir os nossos olhos. Ele quer abrir os olhos do nosso coração. Ele quer abrir os nossos olhos para que nós possamos ver. Pai querido, em nome de Jesus, nessa hora eu oro pela tua igreja. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã que estão aqui hoje. E eu peço em nome de Jesus, para que todo o embaraço e que toda a ação maligna contra a vida do meu irmão e da minha irmã sejam quebrados agora em nome de Jesus. E que se o Senhor tem uma obra poderosa na vida de alguém, que esse meu irmão, que essa minha irmã possam ser agora encorajados, capturados pelo teu poder. E que nenhuma reserva, que nenhuma resistência permaneça, mas que o Senhor possa nessa noite operar um milagre e operar o teu agir, a tua graça, nos fazendo enxergar, nos fazendo confiar, nos fazendo descansar e agindo com discernimento e tomando escolhas sobrenaturais, porque hoje nós não caminhamos mais pela nossa vista, nós caminhamos por fé. Os nossos olhos estão abertos, não apenas os naturais, mas o Senhor
nos abre os olhos hoje, para que possamos desfrutar de um tempo extraordinário, de um 2026 diferente, apesar do cerco, apesar dos problemas, apesar das pressões. Abra os nossos olhos, nos faz enxergar o nosso casamento de uma forma diferente, nos faz enxergar os problemas da nossa casa de uma forma diferente, nos faz enxergar as nossas fraquezas de uma forma diferente, nos faz enxergar, Senhor, os dilemas dessa vida de uma forma diferente, porque o Senhor nos convida nessa noite que nós possamos confiar que tudo se cumprirá no tempo devido, e enquanto não se cumpre, eu permaneço de pé, eu permaneço confiando, eu permaneço servindo, eu permaneço buscando, porque aquele que prometeu também é fiel para cumprir. E eu quero te fazer esse convite nessa noite. Eu quero terminar esse momento de pregação orando pela tua vida. Mas a vida de quem? A vida de quem quer ter os olhos abertos. Então, se nessa noite Deus falou contigo, eu quero te chamar a vir ao altar. E o altar é o tempo de orarmos especificamente pela tua vida. Se você é essa pessoa, se você é esse irmão que gostaria de apresentar a tua vida dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor, em nome de Jesus, abra os meus olhos para que eu veja o teu cuidado, para que eu veja a tua graça, para que eu veja o teu exército ao meu redor. Sai do teu lugar agora, o Senhor te chama ao altar. Eu quero orar pela tua vida. Não será